Hoje a vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para ti, querido Senhor. Está em ti, querido Senhor. Nós te louvamos, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti. Hoje a vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nós te louvamos, ó Deus. Nós te adoramos, ó Pai, nesta noite. Querido Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. Receber a salvação do nosso Pai é o que lutamos todos os dias. Na verdade, ter posse dela, ela modifica a nossa forma de pensar e de agir. É muito bom e é importante termos essa certeza no nosso coração. É independente de placas ou de religião, é independente de qualquer área externa deste mundo. A salvação é algo de Deus para com cada um de nós. Davi sabia, ele provou dela. E teve um momento que ele faz uma oração no Salmo 51, ao salmodiário, no verso 12, pedindo ao Senhor a tornar a dar a ele a alegria da salvação. Significa que naquele momento ele tinha perdido aquela alegria, mas ele queria de volta. Ele tinha provado de algo do céu divino, o qual ele sentia falta. E hoje eu queria começar um texto simples, mas que Deus deu ao meu coração, onde fala de um momento, de um lugar, onde podemos tocar a presença do Pai e permanecer com este Deus dentro de nós. Eu não sei as batalhas da sua vida, nem as suas lutas, nem as suas derrotas, também as inconstâncias. Quantas vezes não conseguimos perseverar ou talvez não entendemos o que é Deus. Mas hoje eu quero meditar no Salmo 91, um salmo conhecido dos irmãos, e me deitei no primeiro versículo principalmente, onde ele fala de uma habitação que nesse local nós conseguimos tocar em Deus e ao mesmo tempo nos sentir seguros. E eu queria meditar com os irmãos nesse salmo, para a glória do Senhor. Salmo de número 91, salmo do nosso irmão Davi. Nós vamos ler para a glória do Senhor nosso Deus. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Diga comigo, Ele é o meu Deus. É o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. Debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia,
nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Amém? Glória ao Senhor nosso Deus. Irmãos, é uma declaração de um homem que acredita em Deus. Ele conseguiu chegar em um certo local onde ele se sente guardado pelo Senhor. E hoje algumas pessoas não compreendem, não entendem isso. Eu recebi uma ligação esses dias e a pessoa dizia que não entendia porque estava passando por tudo aquilo. Na verdade, a indagação era: o que foi que eu fiz para merecer isso? E essa pessoa é muito próxima a mim, da minha família, serva do Senhor, está lutando todos os dias para obedecer a Deus. E pelas lutas que está sobre a vida dela, ela me interroga por ser um pastor ou por pensar que eu tenho as respostas para as suas adversidades. Então ela liga para mim e diz: me diga aí, já que você é pastor, porque tantas lutas eu passo, o que foi que eu fiz? E essa expressão, o que foi que eu fiz, na verdade, não está dentro do critério que Deus, de fato, quer fazer por nós. E eu tentei explicar a ele, eu quero explicar a vocês nesta noite, que as lutas e situações que passamos nesta terra não são maiores que o nosso Deus. Essa primeira verdade tem que ser vivida com clareza. Nada neste mundo é maior do que o meu Deus. Nada neste mundo me separa do amor de Deus, me arranca da presença de Deus. E nada neste mundo é porque eu fiz ou deixei de fazer no sentido de castigo por tudo. Mas às vezes nós temos que passar por tribulações ou dificuldades, pelas circunstâncias mesmas da vida. Plantando ou não, nós colheremos dificuldades. No mundo tereis aflições. É uma promessa, é uma palavra direcionada a cada um de nós. E não vamos ter aflições quando plantamos as maldades ou as ações carnais, ou até mesmo quando não plantamos e fomos ser perseguidos por conta do Evangelho. Mas plantando ou não, nós vamos passar por dificuldades. Mas a palavra que eu quero começar é esta aqui, e a que eu direcionei para ela também, que ligou para mim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu disse a ele, eu quero dizer a esta casa, a todos que escutam este som: estar em Deus não é ausência de guerra. Estar em Deus não significa estar blindado ao ponto de não ser tocado, de não chorar, de não sentir. Pelo contrário, quando estamos em Deus, aí é que nós sentimos mesmo. Estamos vivos, e vivos com abundância. Choramos porque dói mesmo. Mas estar em Deus significa ter força suficiente para vencer tudo aquilo que vem sobre nós. Alguns pensam e oferecem Deus como aquele que vai resolver o problema. Mas nós queremos apenas dizer que o Deus que nós servimos, Ele resolve sim situações difíceis. Mas não é esse o propósito de Deus. É derramar sobre nós o seu verdadeiro amor. É nos dar a resiliência, a substância necessária para suportar, mesmo que não passe. Para dizer assim: você prossiga, mesmo que a porta não se abra. Vá em frente, mesmo que tudo continue da mesma forma. Quantas vezes nós vamos para a casa do Senhor e deixamos uma batalha em casa e oramos a Deus ali com fervor, e quando chegamos em casa, a batalha ainda se encontra lá. E alguém pergunta: o que adianta? Adianta que, por mais que a batalha não se desfez, você conseguiu forças para continuar guerreando contra ela. Isso é tocar em Deus. Isso é estar com Deus. Isso é habitar no esconderijo do Altíssimo. Então hoje eu queria convidar a igreja, aonde esse som alcançar, a ter Deus como fundamento de vida, a ter Deus de fato na sua vida, na sua casa, na sua habitação. Se nós começarmos a entender que na sombra dele, diante dele, na presença dele, nós temos um descanso, eu quero convidar a todos a deixar suas inquietudes, as suas ansiedades, as suas preocupações na mão do Senhor. Então hoje meu primeiro pedido a esta casa, e aqui ao Monte Água, a toda a igreja, a mim mesmo, é que não devemos nos preocupar com coisa alguma.
Devemos adorar a Deus e entregar tudo que está sobre nós, ao nosso redor, nas mãos do Senhor. Porque quando estamos com Deus, nós conseguimos descansar. Então eu sei que muitos que estão aqui, muitas vezes não conseguem descansar de fato. Até alguns momentos expressamos que confiamos em Deus de forma vocal, mas quando somos submetidos por algumas situações difíceis, nós pensamos de fato se Deus vai fazer, se Deus vai realizar. Tem dias que somos colocados à prova, a nossa fé ela fica um pouco oscilante, nós não sabemos a resposta, mas não deveria ser assim. Quando eu leio a Bíblia Sagrada e percebo que existe um vencedor e um derrotado, pois a Bíblia revela isso. Deus é o vencedor e o nosso inimigo já está derrotado. Eu digo, meu Deus, como é fácil escolher um lado, porque eu não vou escolher o lado que já está perdido, eu vou escolher um lado que já está vitorioso. E como eu sei que já está vitorioso e a vitória dele é a minha vitória, e estar nele, e estar com ele, é estar unidos, por ele é a videira, suas varas, então estamos juntos. Eu fico perguntando às vezes, como podemos, sabendo de tudo isso, ainda tomar outro caminho, sair da vitória, da bênção, da alegria? Eu não entendo às vezes o ser humano, não entendo a mim mesmo, quando eu sou questionado pelas minhas próprias lutas, ou pela minha própria carne, pelo conhecimento que Deus já nos deu. Como eu posso querer sair da habitação do Altíssimo? Quando eu começo a sair da habitação do Altíssimo, e às vezes acontece com cada um de nós começamos a ficar atribulados com todas as coisas, correndo para um lado e para o outro, atrás de resolver os problemas, que Deus tem o controle de tudo. Isaías vai falar no seu capítulo 59, que nós começamos agora a ficar cegos, e não conseguimos mais enxergar a Deus. O pecado vai adentrando, a carnalidade vai surgindo, e nós começamos a nos entristecer e desfalecer nesse processo de vida. Sair da presença do Pai é arriscar-se na morte, na tristeza, na angústia, na solidão. Mas estar no esconderijo do Altíssimo é ter a certeza de um abraço eterno e um conforto constante, mesmo quando a situação não é resolvida. Algum perguntou para mim, pastor, esse Salmo 90 eu não entendo, 1000 cai de um lado, 10 de um do outro, não se atingindo, eu sou atingido todos os dias, eu estou passando por aflições. Eu digo, mas a pergunta é, você está no esconderijo? Porque isso aqui é condicional. As promessas que estão contidas no Salmo 91 tem uma condição, é estar aos pés do Senhor. Não é frequentar uma igreja 2 vezes por semana, não é de vez em quando na oração de uma comida, na hora da refeição, você ali de forma tão rápida ou até já repetitiva, fazer aquele momento. Na habitação de Deus é o seu momento com o Senhor diário, constante, priorizando Ele em tudo, orando a Deus em tudo, perguntando a Deus tudo e obedecendo em tudo. Quando começamos a adentrar na habitação do Pai, Ele começa a ser o nosso Deus, como diz o verso 2. Aí dizia, o nosso Deus, Ele também é o meu refúgio, Ele também é minha fortaleza. E aí eu começo a confiar no Senhor. Quando tocamos em Deus, não queremos outra coisa a não ser Deus. Dizer o Senhor é o meu Deus é tão fácil. Mas o Senhor é meu Deus mesmo quando Ele não faz? O Senhor é meu Deus mesmo quando não responde? Porque, irmãos, o negócio difícil é o silêncio, é a ausência. Eu já tive processos na minha caminhada cristã de pura ausência de Deus. Eu acredito que foi até um projeto de Deus, um propósito de Deus, para que eu passasse por aquilo. Mas é uma coisa terrível você não sentir mais Deus. Para quem nunca sentiu ou não entende, ele não compreende o que eu estou dizendo aqui. Pastor, eu não estou entendendo. Um dia desse uma irmã ligou para mim. Muita gente ligou para mim, irmãos. Que nem a ovelha mais é, mas diz que é ainda. Ele disse, como é que esse teu Deus fala aí? 3 anos da igreja. E a gente falando, eu aconselhando ela, disse, como é esse teu Deus aí? Nunca ouvi falar, como é a voz dele? Você disse que fala com ele todo dia. Pois nunca ouvi a voz desse Deus. Eu digo, a senhora não entendeu nada ainda. 3 anos no âmbito religioso,
mas não conheceu o Deus de verdade. 3 anos frequentando igrejas, mas não teve encontro com o dono de tudo. 3 anos lendo a palavra, mas não conheceu o dono da palavra. E quantas pessoas estão assim nesse mundo, irmão? Esses dias eu conversando com uma família, e eu falando sobre Jesus, o Arnaldo estava lá, foi convidado, e deram a paz. Eu olhei assim, eu disse: Jesus, me ajuda, Jesus. Eu devolvi a paz por educação. E quando eu comecei a conversar e dizendo que era serva de Deus e tal, irmãos, era uma distância tão grande de Deus, que parece que eu estava falando árabe ou grego quando eu me expressava. Eu via no semblante que ela não entendia o que eu estava dizendo. Ela não compreendia de quem eu estava falando. Ela só conhecia o que estava escrito. E superficialmente. Ela nunca tinha tido uma intimidade, uma lágrima, um choro, um momento único. Porque estes momentos é quem nos sustenta. Não é um culto como este, irmão. Não é os louvores em casa, não é um rádio ligado, não é de domingo em domingo. O que nos sustenta em Deus é a nossa intimidade com Deus. É o tocar em Deus, é sentir Deus de verdade. E aí você que está cheio do Pai, da graça, entra na igreja com outro que está também, com outro também, e numa aglomeração de homens e mulheres cheias de Deus, nós cultuamos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Então muitas vezes há um processo que Deus nos coloca para nós entendermos que Deus é Deus. E eu conversando, falando sobre Deus, e sobre a presença, e sobre Cristo. E eu estava com tanta verdade naquela noite. E eu olhava assim para o semblante. Eu entendi o que o marido dela entendia. Mas eu olhava para ela e dizia: essa aqui não está entendendo nada. Nós não estamos no mesmo espírito. Em outras palavras, ela não conhece a voz do seu pastor. Pois o próprio Cristo disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido. E eu quero perguntar a você: você conhece o seu Deus? Sei que nenhum que está aqui conhece Deus na sua plenitude, por completo. Mas você conhece o tamanho do seu Deus? Deixa eu explicar aqui a você. Deus disse que ele pegou o sol e colocou lá com as pontas dos seus dedos. E diz a palavra do Senhor que nas suas mãos ele pega a porção de todas as águas. Ele senta no globo da terra. Diz que ele passa as nuvens como cortina. Você entende o tamanho deste Deus, a grandeza deste Deus? Aí ele diz assim: se você compreender isto e adentrar na minha presença, eu serei o teu Deus. Eu serei o teu refúgio. Eu serei, aleluia, a tua fortaleza. Aleluia. E você começará a entender que pode confiar em mim. E aí você sentirá descanso, paz. Você canta quando todo mundo está chorando. Você não se desespera quando todo mundo está desesperado. Aleluia. Pastor, eu pensei que ter Deus é ter tudo. E de fato é. Como assim? Porque tem muita gente que tem Deus e mora, não tem nem casa para morar. Como é que tem tudo, pastor? É porque tudo que é necessário ele encontrou em Deus. Eu sempre digo: quem tem Deus tem tudo, mesmo sem ter nada. Deus é preenchimento, contentamento, suficiente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra da sua onipotência descansará. Escute isso aqui. Verso número 4. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Escudo sempre era usado na mão esquerda, de defesa. Mas o broquel era um pequeno escudo na outra mão, junto com a espada. Ele está dizendo: eu tanto te protejo pela esquerda, como também pela direita, ao mesmo tempo que você também ataca.
Se você habitar em mim, há uma condição. Irmão, você tem que entender isso. Há uma condição. Isso aqui não é para a Igreja Assembleia de Deus ou qualquer outra igreja. Isso aqui é para Cristo. Quem quer descansar, quem quer paz, quem quer Deus, quem quer vida, precisa estar nele. Quem toca em Jesus recebe virtude. Quem toca em Jesus recebe o que é necessário no vosso coração, mesmo sem saber que você precisa. Então eu quero encerrar, não vou tomar o tempo dos irmãos. Mas eu quero dizer a todos que estão aqui esta noite, que o nosso Deus, ele tem um projeto para cada um de nós. O nosso Deus, ele nos convida a perseverarmos nesse esconderijo, nesse local secreto com o nosso Deus. Eu acho linda a palavra que o salmista escolhe, esconderijo, porque nem todo mundo encontra. É escondido. A vontade de Deus é que todos possam encontrar, mas não é para todo mundo. Um esconderijo você só encontra se você procurar. Amém, irmãos? Eu me lembro quando eu brincava como menino, e a gente brincava pique-esconde, né? Hoje é só esconde-esconde. Eu tinha um pique no meu tempo. E a gente procurava um bom esconderijo. Quem estava procurando, ele tinha que se esforçar para achar. Assim é Deus. Deus, ele é acessível, mas você tem que se esforçar para achar. Buscai enquanto está perto. Invocai. Invocai enquanto se pode achar. Buscar enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Buscar enquanto está perto. Ainda tem. Ainda está aqui. Haverá um dia que não haverá mais. Deixa eu perguntar a você. Hoje você buscou o Senhor? De verdade. Você conversou com Ele? Ontem 2 da manhã eu estava sem sono. Eu digo, Jesus, faz tempo que a gente não conversa essa hora. Conversar. E eu fui conversar com o Papai do Céu. E descobri algumas coisas. E me alegrei no Senhor. E orei por muita gente. Orei por muitos irmãos que estão aqui. Conversei com Ele. Expliquei algumas situações. Jesus, aquele banco é tão difícil. Não entendo. Ajuda aí. O que é que eu faço com ele? Aquela doença da irmã que não passa. E eu estava lá na habitação. Terminou, eu descansei. Dormi. Amanheci seguro, guardado, confiante que tudo estava no controle do nosso Deus. E assim tem sido todos os dias. Pastor, o senhor não tem dificuldade? Meus irmãos. Tem hora que a mente ela está em 10 coisas ao mesmo tempo. E tem hora que eu não tenho mais como resolver. Saiu da minha alçada. Mas eu mais uma vez vou, acho o esconderijo, lanço sobre ele a minha ansiedade, conto a ele como está o meu coração. Eu digo, Jesus, resolve aí. E aí eu quero perguntar a você. Hoje você esteve nesse esconderijo? Ontem pelo menos? E ontem, você achou esse esconderijo, o seu devocional, o seu contato com o Senhor, o local de descanso, de refrigério da alma, que você sorri sozinho, que você canta sozinho, que você adora sozinho, não tem público, não tem telespectador, é só você e Deus. E de repente você está achando graça, aí começa a chorar ao mesmo tempo, aí acha graça de novo, e diz, papai, eu sou difícil, Jesus.